Paz, meus irmãos. Vamos para mais uma mensagem, meus irmãos. Quero trazer aqui mais um tema. Falando aqui de um assunto muito importante, meus irmãos. A respeito da divindade de Jesus. Quero trazer um tema aqui falando sobre Cristo, a revelação visível de Deus. Quero trazer esse tema aqui e quero deixar aqui como base aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A palavra expressa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero deixar aqui como base, meus irmãos, esse texto profundo das Escrituras. A palavra que declara aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo aqui, meus irmãos, é o Cristo antes da sua encarnação. Esse verbo aqui que o apóstolo João está falando é o Filho de Deus antes da encarnação. O Filho de Deus que sempre foi eterno e que estava com Deus na eternidade. E aqui o texto que fala aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra declara, meus irmãos, que Jesus é Deus. E Jesus Cristo, sendo Deus, aqui a palavra fala que o Verbo se fez carne. Ou seja, Deus se fez carne na pessoa de seu Filho Jesus. Quando a palavra aqui declara aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o texto aqui está dizendo que Deus se fez carne e se fez visível aos homens na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É isso daqui que o texto está querendo dizer, meus irmãos. Que esse Verbo, o Filho de Deus, ele se fez carne, tomou a forma humana e veio habitar entre os homens.
Então Jesus Cristo foi a revelação visível de Deus aos homens. Esse Deus invisível, que a qual homem nenhum jamais viu e nem pode ver, foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus se fez presente entre os homens na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Deus se fez presente entre os homens na pessoa de Jesus Cristo. Aqui declara: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio manifestar entre os homens a glória de Deus, o poder de Deus entre os homens. Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez homem e veio habitar entre os homens. Amém, meus irmãos? Cristo é a expressão visível de Deus aos homens. Amém? Esse Deus invisível, que ninguém jamais viu, se fez visível um dia na encarnação do Verbo, ou seja, na encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Os irmãos ficam aqui com essa mensagem aqui, falando aqui dessa profundidade a respeito de Jesus Cristo. O Deus que se fez visível. Amém, meus irmãos? O Deus que se fez visível na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é a expressão visível de Deus entre os homens. Amém? Aquele Cristo que um dia esteve aqui entre nós é o próprio Deus, o Deus invisível que se fez visível entre os homens. Amém? Os irmãos ficam aqui com essa mensagem aqui, falando dessa profundidade, falando aqui de Jesus, o Verbo eterno de Deus. Amém?